Bel, professora de História, e agora a gente vai fazer uns exercícios de fixação sobre os governos totalitários na Península Ibérica. Vamos lá, vamos primeiro ler isso aqui, olha. Sei que estás em festa, pá, fico contente, e enquanto estou ausente, guarda um cravo pra mim. Isso daqui é do Chico Buarque, né? Tanto mar. Vamos lá, ele tá falando sobre... Aqui o que importa você perceber é isso aqui, ó. Cravo. Tá falando sobre um movimento que aconteceu em Portugal, né? Vamos pensar, vamos lembrar um pouquinho sobre os governos totalitários. Num momento de recessão econômica, uma nova alternativa para o capitalismo precisa surgir. E aí o caminho que se mostra mais visível por causa da experiência na Rússia é o comunismo. Só que os setores de direita ficam assustados com a possibilidade do povo tomar a frente do processo. E aí crescem os movimentos de extrema direita, né? Mas vamos lá, vamos continuar isso aqui. Nesse trecho de canção, o autor refere-se ao movimento que... Vamos lá, eu vou marcar para a gente poder conversar. Derrubou a ditadura portuguesa estabelecida por Salazar. Então, retomando aqui a explicação. Quando você vem à direita com medo, né, dessa possibilidade do povo chegar ao poder, começa então a crescer os governos nos moldes fascistas, né? Um governo de extrema direita que em Portugal foi comandado por Salazar. Então Salazar comandou, ficou no poder em Portugal com um governo extremamente autoritário, um governo nos moldes do nazismo e do fascismo, como já estava acontecendo na Itália e na Alemanha. Quando aqui está falando sobre cravo, está falando da Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi o que deu fim a essa ditadura do Salazar. Então você estava vindo num período de governo totalitário, comandado por Salazar, e qual foi o marco que definitivamente acabou com esse governo em Portugal? A Revolução dos Cravos. Então o que mostra dentro dessa música sobre o que a gente está falando é aqui, ó, cravo. Então esse trecho está falando sobre a derrubada da ditadura portuguesa, né, quando fala guarda um cravo pra mim, ó, sei que estás em festa, pá. Falando sobre o quê? Sobre a alegria do povo poder estar de novo sem um governo totalitário, estabelecida por Salazar. Ok? Entendida? Vamos para a próxima. Ainda uma recordação pessoal. Você sabe que em 1937, menos depois de um ano do início da Guerra Civil na Espanha, a Legião Condor, a legião dos alemães nazistas, posta à disposição do general Franco, bombardeou a pequena cidade basca de Guernica, destruindo-a completamente. Pierre Vilar. Pierre Vilar é um historiador. Aqui a gente já saiu, né, do governo de Salazar em Portugal, indo para o governo de Franco, período conhecido como franquismo na Espanha. Novamente, um movimento que ficou na Espanha, então, esse duelo, né, esse antagonismo entre comunismo e fascismo ficou mais acirrado ainda, né? A guerra civil, a guerra dentro da Espanha, foi uma guerra entre setores populares, apoiados por trabalhadores, apoiados por governos também identificados com comunismo, de um lado, e do outro, setores da sociedade mais conservadores, né, setores à direita e extrema-direita. Então, vamos lá, assinale a alternativa que apresenta a doutrina ideológica comum entre os comandantes da Legião Condor, citada no texto, e o general espanhol Francisco Franco. Então, você está falando o quê? Nessa guerra civil, cada lado dessa disputa teve ajuda daqueles outros países que seguiam a mesma linha doutrinária. Como assim? Se você tinha Alemanha e Itália com governos fascistas, esses dois países ajudaram a quem ganhar? O Franco.
ajudaram o Franco nessa guerra civil a vencer o lado em que a União Soviética também ajudava, né? O lado dos comunistas. Então, como aqui, a resposta é qual? Então, olha só, quando está perguntando sobre a doutrina ideológica, você vai pensando um por um. Viu comunista? Risca de cara. Uma das características desses governos totalitários é exatamente uma coisa contra o comunismo, é anticomunista, né? Socialista, bom, entra na mesma coisa daqui, também não. E anarquista? Não, gente. Anarquista, se você ainda não ouviu até agora falar sobre o que é anarquismo, o anarquismo se caracteriza por um governo sem governo. Dá para entender? Seria uma forma de gestão da sociedade em que não existia essa figura de um comandante, a figura de um líder, né? A figura de um Estado organizando tudo. E quando você pensa em governo de extrema-direita, esses governos totalitários, você está pensando ao contrário, num Estado totalmente forte, presente, atuante, soberano. Então, quando você pensar em General Francisco Franco, quando você pensar no franquismo, governo totalitário na Espanha, você está pensando na orientação fascista. Vamos para a próxima? Questão 3. Vamos ler aqui esse textinho. Na Guerra Civil Espanhola, o Bloco Nacionalista, liderado pelo general Francisco Franco, contou com o apoio dos regimes fascistas da Itália de Mussolini e da Alemanha de Hitler. Tal apoio envolveu o envio de equipamentos e tropas de combate, dentre as quais se tornou tristemente célebre a Legião Condor, formada por aviões e pilotos alemães, responsável pelo massacre de Guernica. Então a gente está falando aqui novamente na mesma questão, no mesmo ponto da questão anterior, né? Só que aqui está te dando mais elementos. Está dizendo que os governos fascistas, né, apoiando e mandando pelo esse massacre de Guernica, né, os pilotos alemães, então Itália e Alemanha indo junto, né, apoiando na Espanha o fortalecimento desse governo totalitário. Você entende que é o seguinte, quando eles se acham a melhor opção de governo, eles não estão querendo fazer apenas no seu país, eles querem expandir muito, principalmente na Alemanha. Hitler tinha a questão do espaço vital, tinha a questão de que a Alemanha tinha que expandir suas fronteiras. E aí não só a Alemanha, mas também a ideologia, o que governava, né? Como era a forma de governo na Alemanha. Por isso esse apoio. Continuando aqui, a Guerra Civil Espanhola, iniciada em 1936, tradução sangrenta de duas Espanhas e ponto focal de uma atormentada história, tornou-se o mito fundador da luta internacional contra o fascismo. Assinale a alternativa correta sobre o tema. Então aqui está falando desses dois lados antagônicos, né? Tá falando o quê? Quando você pensa em duas Espanhas, você está pensando de um lado a Espanha que é apoiada pelo comunismo, a Espanha que é apoiada pelos trabalhadores, pelo povo, e do outro essa Espanha que está boa parte dos militares, que está a classe média, que está a elite, que está quem quer defender o governo fascista. Essas são as duas Espanhas, tá? Então, a alternativa correta sobre o tema. Vamos marcar aqui. Seguinte, a Guerra Civil terminou com a vitória dos nacionalistas sobre os republicanos. A era franquista estava aberta. A Espanha Vermelha derrotada. Os militantes de esquerda, antigos combatentes republicanos, foram perseguidos no quadro da feroz repressão do Terror Branco. Então, o que aconteceu ali? Do que você está falando? Você está falando, quando você pensa a vitória dos nacionalistas sobre o republicano, e aí pensando em duas Espanhas, você está tendo a vitória de uma Espanha. Qual a Espanha? Quando você pensa nacionalista, aí você pensa, porque eles gostavam muito da nação? Não! É porque uma das características do fascismo é essa exaltação da nação. Por isso que é conhecido como nacionalista. A era franquista estava aberta. Sempre lembrando, quando tiver franquista, você está falando do general Franco.
a Espanha vermelha, derrotada. Quando você pensa a Espanha vermelha, mas por que a Espanha vermelha? Porque a gente não está falando que é a vitória do fascismo em cima do comunismo. Sempre que você estiver falando de comunismo, de socialismo, a cor vermelha representa esses setores de esquerda, esses setores radicais, tá? Por isso vermelha. A Espanha vermelha é o quê? Essa Espanha revolucionária, essa Espanha mais radical. Os militantes de esquerda, antigos combatentes republicanos, foram perseguidos. Então, os militantes de esquerda, você está falando, os militantes de esquerda são esses representantes da Espanha vermelha. Vocês entendem por quê? A esquerda sempre representada como a cor vermelha. Então, foi esse duelo. Quem apoiava o comunismo e quem apoiava o fascismo. Quem ganhou? Os que apoiavam o fascismo. Vamos agora para a nossa última questão, tá? Esse quadro aqui, gente, aparece muito quando você está falando sobre esse assunto. Em seu famoso painel Guernica, Picasso registrou a trágica destruição dessa cidade basca. Então esse é um quadro muito famoso do Picasso, né? É um quadro que está retratando essa época de guerra civil, essa época que estava tendo bombardeios, que estava tendo essa polaridade, essas duas Espanhas. Então vamos lá. Olhem aqui o painel, está mostrando destruição, está mostrando morte. Todos os quadros do Picasso já se caracterizam, né, por essas formas geométricas mais dispersas. Não tem, é um pouco mais abstrato no sentido das formas corpóreas. Muitas vezes está distribuída no espaço, né, como você vai vendo aqui, ó, às vezes a cabeça para um lado, a pata para o outro. Mas além de ser um marco do Picasso, quando você está falando da destruição, fica mais forte ainda. Então aqui ele está falando sobre o quê? Sobre o bombardeio da aviação alemã em apoio ao general Franco contra os republicanos. E aí, a essa altura, eu pergunto para você, qual é o nome da principal operação de bombardeio? Já apareceu em duas questões agora. Lembrou? Operação Condor, tá? Então, quando você pensa em bombardeio da aviação alemã em apoio ao general Franco, você está pensando também nessa Legião Condor. Então, você viu esse quadro aqui, você vai lembrar de Guerra Civil na Espanha, você vai lembrar de franquismo, você vai lembrar do apoio a essa polaridade da Espanha. De um lado, a Espanha apoiada pela União Soviética, defendendo o comunismo, e de um outro lado, uma Espanha apoiada por Itália, por Alemanha, que está defendendo os governos fascistas. E que foi o que ganhou. Bom, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido, por esses exercícios, mesmo que poucos, tem o principal, o que você precisa para de fato guardar esse ponto da matéria. Tchau!